Olá, queridos amados irmãos, graça e paz a cada um de vocês, sejam todos muito bem-vindos e que alegria poder nos encontrar mais uma vez aqui através do nosso canal do YouTube para juntos meditar a palavra de Deus. Hoje, nesse domingo, dia 5 de abril de 2020, estamos iniciando a Semana Maior, a Semana Santa na Igreja, e queremos então meditar as leituras propostas para essa liturgia e enriquecer-nos juntamente com a graça de Deus que quer então transformar toda a nossa vida e nos ajudar a podermos então compreender sempre a sua vontade. As leituras propostas para essa liturgia de hoje, primeira leitura extraída do livro do profeta Isaías, capítulo 50, versículos de 4 a 7. Salmo responsorial, Salmo 21. A segunda leitura, extraída da carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos de 6 a 11. E o evangelho ao qual nós iremos então ouvir, o Evangelho de São Mateus, capítulo 27, versículos de 11 a 54, que vai nos narrar o seguinte. Jesus foi conduzido à presença do governador, e este o interrogou. Tu és o rei dos judeus? Declarou, tu o dizes. E quando foi acusado pelos sumos sacerdotes e anciãos, nada respondeu. Então Pilatos perguntou, não estás ouvindo de quantas coisas eles te acusam? Mas Jesus nada respondeu uma só palavra, de modo que o governador ficou muito admirado. Na festa da Páscoa, o governador costumava soltar um preso que a multidão quisesse. Naquela ocasião, tinha um preso famoso chamado Barrabás. Então Pilatos perguntou à multidão reunida, quem quereis que eu vos solte? Barrabás ou Jesus que é chamado Cristo? Pilatos bem sabia que eles haviam entregado Jesus por inveja. Enquanto estavam sentados no tribunal, sua mulher mandou dizer a ele, não te envolvas com esse justo, pois essa noite em sonho sofri muito por causa dele. O sumo sacerdote e os anciãos, porém, instigaram as multidões para que pedissem Barrabás e fizesse Jesus morrer. O governador tornou a perguntar, qual dos dois quereis que eu vos solte? Eles gritaram, Barrabás. Pilatos perguntou, que farei com Jesus que é chamado o Cristo? E todos gritaram, seja crucificado. Pilatos falou, mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força, seja crucificado. Pilatos viu que nada conseguia e que poderia haver uma revolta. Então mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse, eu não sou responsável pelo sangue deste homem. A essa responsabilidade é vossa. O povo todo respondeu, que o sangue dele recaia sobre nós e os nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás, mandou açoitar Jesus e entregou para ser crucificado. Em seguida os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram todo o batalhão em volta dele. Tiraram-lhe a roupa e o vestiram com um manto vermelho. Depois, trançaram uma coroa de espinhos, puseram-na em sua cabeça e uma vara em sua mão direita. Então se ajoelharam diante de Jesus e zombavam, dizendo, salve, rei dos judeus. Cuspiram nele e pegaram a vara, bateram-lhe na cabeça. Depois de zombar dele, tiraram-lhe o manto vermelho e o vestiram com suas próprias roupas. Daí levaram-o para crucificá-lo. Ao saírem, encontraram um homem chamado Simão, que era de Cirene, e o obrigaram a carregar a cruz de Jesus, e chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer Calvário. Deram-lhe de beber vinho misturado com fel. Ele provou, mas não quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram as suas vestes, tirando a sorte, e ficaram ali sentados montando guarda. Acima da cabeça de Jesus, puseram o motivo da condenação. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Com ele também crucificaram dois ladrões, um à sua direita, outro à esquerda. Os que passavam por ali o insultavam, balançando a cabeça e dizendo, tu que destróis o templo e reconstrói em 3 dias, salve-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. Do mesmo modo zombavam de Jesus com os sumos sacerdotes, junto com os escribas e os anciãos, dizendo,
A outro salvou, a si mesmo não pode salvar. É rei de Israel, desça agora da cruz e acreditaremos nele. Confiou em Deus, que o livre agora, se é que o ama. Pois ele disse, eu sou filho de Deus. Do mesmo modo também o insultavam os dois ladrões que foram crucificados com ele. Desde o meio-dia uma escuridão cobriu toda a terra até as 3 horas da tarde. Pelas 3 da tarde Jesus deu um forte grito, Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, meu Deus, por que me abandonastes? Alguns dos que ali estavam ouvindo disseram, ele está chamando por Elias. E logo um deles, correndo, pegou uma esponja, ensopou-a com vinagre, colocou-a numa vara e lhe deu de beber. Outros, porém, disseram, deixa ver, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Então Jesus deu outra vez um forte grito e entregou o Espírito. Nisso, o véu do santuário rasgou-se de alto a baixo, em 2 partes, e a terra tremeu, e as pedras se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos dos santos falecidos ressuscitaram. Saindo dos túmulos depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitas pessoas. O centurião e os que com ele montavam a guarda junto de Jesus, ao notarem o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram com muito medo e disseram, este era verdadeiramente Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos e amados irmãos, nós hoje então damos início à Semana Maior da Igreja, a Semana Santa. E sempre é um motivo de reflexão e alegria para nós. Podemos então nos alimentar da Palavra de Deus, que quer nos ajudar a podermos conformar a nossa vida diante dos valores do Evangelho, segundo a vontade de Deus. E celebramos então hoje a liturgia de Domingo de Ramos com 2 momentos distintos. O primeiro momento, onde Jesus então é aclamado Rei. O Rei, onde as pessoas então com as palmas e principalmente suas vestes vão formando um caminho para onde ele possa passar. Mas Jesus é um Rei diferenciado, porque ele entra triunfalmente em Jerusalém, montado num jumento, remontando então a profecias de Zacarias, que dizia então que o seu rei vem montado num jumento. Então, diferentemente dos grandes reis da época de Jesus, que vinham nos seus cavalos, aqueles mais vistosos, com a grande comitiva, os arautos à frente anunciando, Jesus vem sentado num jumento, ou seja, Jesus é um rei diferente. É um rei que entra e nos apresenta então o caminho do serviço. Ao invés de tomar a mesma postura e atitudes dos reis de sua época, que aproveitavam então da sua realeza para poder se apoderar, para poder então obter honra, glórias. Jesus não é nada disso. Ele é um rei humilde, que apresenta o serviço como uma ferramenta, a qual então ele administra e governa sobre o povo. E sabemos muito bem, queridos amados irmãos, o desfecho dessa história é o que nós celebramos então na segunda parte desse Domingo de Ramos, onde nós acabamos de ouvir o Evangelho da narrativa da paixão do Senhor. Jesus que entrega a sua vida por amor a cada um de nós. Ele que então num conflito, juntamente com as autoridades religiosas da sua época, estes mesmos tramam a sua morte, a sua sentença, o seu julgamento. Porque, como acabamos de ouvir, Pilatos, ele queria soltar Jesus porque percebeu que eles o entregaram por inveja. Por inveja. E ali busca de todas as formas tentar soltá-lo, mas não consegue porque tem medo de ocasionar uma revolução ali. As pessoas poderiam se rebelar contra ele e aí a paz, ela então estaria ali ameaçada. E ele então lava as mãos. Lava as mãos. Não tenho culpa sobre o sangue desse inocente. Ele mesmo diz. Mas a multidão, então, instigada pelos
sumos sacerdotes da época, vão então pedir que o sangue de Cristo recaia sobre toda a humanidade, sem saber que, de fato, esse seria o gesto expiatório de Jesus, nos lavando, nos revestindo com teu sangue redentor. E Jesus, então, sem dizer uma palavra, simplesmente tu o dizes quando Pilatos pergunta se ele é o rei dos judeus. É aquilo que nós ouvimos na primeira leitura de hoje, extraído então aí do profeta Isaías, onde nós temos o cântico do servo sofredor. E Jesus, ele é esse servo sofredor por excelência, mas nós podemos questionar: não seria Jeremias, Isaías, os profetas? Não seria o povo de Israel? É claro que Jesus é o servo por excelência, ele que então recebe a missão do Pai, de poder então vir ao mundo para poder salvar a humanidade. Ele não entra em conflito, silencia, oferece sua face, recebe bufetões, cusparadas e não revida em nada. Porque sabe que o caminho da violência só gera violência. Ele opta pelo caminho da obediência, a obediência filial ao Pai. E é esse o caminho também para nós, queridos amados irmãos. Se nós queremos então transformar essa realidade, é preciso então sermos obedientes a tudo aquilo que o Pai nos pede através de Jesus Cristo. Jesus é o caminho, Ele nos apresentou esse caminho para que nós pudéssemos também ser fiéis à nossa missão, na obediência ao Pai. E é claro que vamos passar por dores, sofrimentos, perseguições, mas Deus estará sempre conosco. E é essa certeza que na nossa humanidade todos nós passamos, porque o salmista de hoje, ele então fez essa experiência e toda a humanidade também o faz, com esse salmo que todos nós conhecemos: meu Deus, por que me abandonastes? Quem de nós nunca se sentiu abandonado por Deus? Quem de nós, vivendo então essa fase terrível que nós estamos então aí passando, da pandemia, não se sente abandonado também por Deus? E se questiona: meu Deus, por que me abandonaste? Por que abandonaste a nação, a humanidade? Mas Deus jamais nos abandona. Nós que infelizmente muitas vezes abandonamos Ele. Então, meus queridos amados irmãos, é preciso ter consciência de que essa é a nossa realidade, mas que Deus caminha sempre conosco. E essa força de Deus, nós só iremos de fato fazê-la se nós então nos aproximarmos dEle, se nós então nos deixar que Ele conduza a nossa vida, crescemos essa intimidade com Deus, a tal ponto de sentir sempre a sua presença ao nosso lado. Essa experiência que levou Jesus a ser fiel ao Pai, e que a segunda leitura de hoje, Paulo diz na carta aos Filipenses, Jesus Cristo, ele existindo em condição divina, ele não fez do ser Deus uma usurpação. Ele não se aproveitou dessa sua natureza divina. Pelo contrário, se fez servo, se fez obediente, obediente até a morte e a morte cruz. É o que nós chamamos na teologia de kenosis, o esvaziamento de Deus. Deus se esvaziou plenamente, assumindo a condição humana, se tornando escravo, mostrando para nós que é esse o caminho, e não da autossuficiência, do orgulho, da arrogância, como muitos pensam no dia de hoje. Então o poder deve ser traduzido em serviço. Esse é o caminho que Jesus nos apresenta. E é esse o caminho que Jesus percorreu, caminho de dor, de sofrimento, de cruz, de morte. É o que o Evangelho de hoje narra para cada um de nós. Mas na certeza, meus queridos amados irmãos, que após a cruz, há ressurreição. Que a morte ela não tem a última palavra, mas sim o amor à vida que está em Deus. Que nós possamos então aproveitar esse domingo para refletirmos, para rezarmos mais, olhar para a nossa vida e percorrer aquilo que nós então precisamos mudar, melhorar, para que passando pela nossa via cruz com Cristo,
possamos alcançar com ele também a glória da ressurreição. Que Maria Santíssima, a Senhora das Dores, interceda por cada um de nós, nos ajude a podermos fazer da paixão de Cristo a nossa vitória também. Vitória sobre o desânimo, o pessimismo, o pânico, o medo, que infelizmente tem assolado a muitos diante dessa pandemia que nós estamos vivenciando. Que nós possamos ressurgir com a vida nova, tendo a certeza de que todo esse momento também que nós estamos passando, ele não é o fim, mas que serve para a nossa redenção, para a nossa santificação. Que Deus então nos ajude a podermos viver bem essa semana maior, a qual nós iniciamos, a Semana Santa, bebendo e enriquecendo-nos da graça que será derramada sobre cada um de nós no decorrer desse nosso dia. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Obrigado a você, meu querido amado irmão, que nos acompanha através desse nosso canal. Sejam todos muito bem-vindos sempre e que alegria poder então tê-los conosco. Deixe aí o seu like nesse vídeo, compartilhe e divulgue os seus canais, seus grupos da comunidade, da igreja, seus entes queridos, principalmente aqueles irmãos que estão aí, né, em idade de risco, em casa, presos, mas que Deus então se faça presente com cada um de vocês. Muito obrigado e conto com a ajuda para a divulgação desse nosso canal. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora das Dores, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço fraterno a cada um de vocês. Até o próximo vídeo, se assim nos permitir. Espero por você.